Fala, meus amigos, como é que vocês estão, hein? Eu sou o Deicon Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e também na nossa página no Facebook. Hoje é quarta-feira, dia 11 de janeiro, e é duro ver os verdadeiros terroristas chamando os patriotas daquilo que na verdade eles são. Aquela velha máxima esquerdista: chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. E infelizmente é o que vem acontecendo, né? Aquelas pessoas que sempre promoveram o caos no país, acusando os patriotas que historicamente sempre se manifestaram de maneira pacífica e ordeira daquilo que na verdade eles são. E sim, nós temos um histórico, a direita tem um histórico no Brasil. E não estou falando só dos últimos 60 dias, onde o povo esteve na frente dos quartéis em todo o Brasil de maneira pacífica e ordeira. É só olhar para os últimos 4 anos de maneira mais recente, né? Então, nós tivemos aí as duas, talvez, maiores manifestações da história da humanidade, que foi o 7 de setembro de 2021 e também o 7 de setembro de 2022. As pessoas lotaram as ruas por todo o país, aos milhões, talvez às dezenas de milhões de pessoas nas ruas, e no final das manifestações não tinha um papel de bala sequer na rua. Uma vidraça quebrada, não tinha nada. Zero depredação, zero violência, zero furto, roubo, nada, não é? Totalmente o contrário do que acontece nas manifestações de esquerda. Muito pelo contrário, eles têm um histórico de depredação, eles têm um histórico de agressão, de invasão, de violência, né? E não é da boca para fora, não. Se a gente colocar, eu fiz uma pesquisa rápida aqui e vi aqui vários, né, na história recente do país, vários eventos caóticos que a esquerda protagonizou. Mas ninguém fez nada, ninguém falou nada, né? Por exemplo, em junho de 2022, recente, esquerdistas botaram fogo na sede da Bayer, né, em Jacareí. Quem não se lembra? Em março de 2020, o MST invadiu o Ministério da Agricultura e vandalizou tudo, quebrou tudo, pichou, quebrou vidraças e por aí vai, né? Isso não seria um ato terrorista? Não foi o que aconteceu no último domingo, dia 8 de janeiro? Foi a mesma coisa, né? Mas a imprensa se calou. Ninguém falou nada. Não foi configurado como ato terrorista, né? As instituições não estiveram em perigo, mas foi a mesma coisa que aconteceu, né? Também em março de 2020, os esquerdistas invadiram e quebraram tudo na Assembleia Legislativa de São Paulo contra a reforma da Previdência. Quem não se lembra? Tá recente também. E a coisa foi orquestrada, não foi um movimento orgânico, né? Parece que houve ali um movimento, muito pelo contrário, financiado inclusive, né? Ao contrário de orgânico, né? Onde as pessoas não vão ali com um objetivo formado por vontade própria. Não, o negócio foi orquestrado, financiado. Ninguém também falou nada. Em julho de 2021, botaram fogo na estátua do Borba Gato. Outro ato de vandalismo, de terrorismo. Sim, de terrorismo. Porque imagina as pessoas que moram em torno ali da região central de São Paulo, onde aquele fato ocorreu, olhando aquela cena, né? É até um ato perigoso, colocando em risco ali a propriedade de outras pessoas, né? Um ato criminoso. Houve toda essa comoção para criminalizar o ato e as pessoas que participaram daquele ato? Não houve, né? Não houve, muito pelo contrário. Em maio de 2017 também houve uma invasão e depredação contra a reforma trabalhista. Na época o presidente era o Temer, eles invadiram lá vários ministérios, fizeram arruaça, quebraram tudo e novamente foi de maneira orquestrada. Os manifestantes chegaram lá de ônibus, todos carregando bandeiras ali de grupos políticos, né? De movimentos conhecidos. Ninguém falou nada, não houve estardalhaço, não houve toda essa comoção social na velha mídia. O judiciário não destituiu nenhum governador, não mandou prender ninguém. Olha o que está acontecendo hoje, né? Vamos lá, tem mais. Em dezembro de 2016, o MST, aliás, o MTST, que eu não sei a diferença, se alguém souber, me fala aí, né? Mas eu não sei a diferença, invadiu o prédio da Fiesp, quebrou tudo. Na ocasião, o Boulos até veio a público dar uma entrevista falando que, houve ali algumas vidraças quebradas, mas é um dano muito menor do que a Fiesp faz com a economia, né? Não sei o que, algo desse tipo. Legitimou a ação dos vândalos, dos terroristas, que fizeram basicamente a mesma coisa que aconteceu no último no último domingo, dia 8. A mesmíssima coisa. E o Boulos legitimou aquilo ali, deu uma entrevista e ninguém falou nada.
Não houve uma comoção social. A velha mídia não se uniu para demonizar os vândalos, para criminalizar os vândalos. A mesma coisa aconteceu. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, será mesmo? Tem mais, né? Em dezembro de 2014, em mais de uma das invasões, né, os esquerdistas eles usaram fogos de artifício e acabaram atingindo ali a cabeça de um cinegrafista, de um jornalista que infelizmente dias depois veio a óbito. Um ato terrorista culminou na morte de alguém que não tinha nada a ver, que estava lá trabalhando. Alguém falou alguma coisa? Alguém fez uma comoção social? Algum governador foi destituído? Alguém foi preso por aquele ato de vandalismo? Alguma figura pública foi presa, afastada de seu cargo? Como veio, como aconteceu recentemente? Também não, né? Fora a invasão da Bolsa de Valores em São Paulo, dezenas de invasões que ocorreram nos últimos anos também a supermercados, né? De maneira orquestrada ainda. Então, eu não vou citar o nome do movimento aí, mas recentemente invadiu de maneira coordenada em vários estados supermercados da rede Extra. Em várias outras ocasiões, quer dizer, dezenas de atos que, segundo a interpretação desses especialistas de plantão do que houve no último domingo, foram atos terroristas, mas ninguém nunca falou nada. Tudo foi aceito, a mídia passou pano. Né? As autoridades não tomaram os mesmos cuidados, não tomaram as mesmas atitudes que estão tomando agora. Por que estão demonizando o que aconteceu no último domingo? Porque, de alguma maneira, os infiltrados conseguiram dar o start a essa coisa, né? Eles queriam, sim, desmobilizar as manifestações de direita, que sempre foram pacíficas e ordeiras. E por quê? Porque estava incomodando, porque a esquerda estava com muito medo do povo na rua, do povo reivindicando seus direitos, do povo fazendo perguntas incômodas, né? Cadê o código-fonte? Porque houve toda essa censura. Claramente não estamos num Estado democrático de direito, como alguns costumam falar aí, né? Num Estado democrático de direito, não haveria censura. Porque a Constituição veda a censura. Esse livrinho aqui, ó, o artigo 220, veda todo e qualquer tipo de censura. Né? Nós tivemos aí deputados presos por falar, mesmo protegidos pela imunidade parlamentar, preconizado na própria Constituição. Censura a Jovem Pan, que foi impedida de dizer que o Lula esteve na cadeia, portanto é um ex-presidiário, foi descondenado. O povo, o presidente Bolsonaro, em campanha, foi proibido de falar isso também. Censura. Mesmo assim, algumas pessoas acreditam que nós ainda vivemos numa democracia, num pleno Estado democrático de direito. Né? E agora, quando alguns vândalos infiltrados, né, se colocaram ali nas manifestações de patriotas e preconizaram o caos que nós vimos no último domingo, tá todo mundo demonizando toda a direita brasileira. Todas as manifestações pacíficas e ordeiras. E usaram isso como base para desmobilizar todos os acampamentos em todo o Brasil, na frente dos QGs. Quer dizer, estão generalizando a coisa. E todo mundo que foi preso ou detido no último domingo, né, está sendo tratado como criminoso. Aliás, todo mundo que foi para a esplanada, todo mundo que participou do ato ali, mesmo que não diretamente aos atos de vandalismo, estão sendo criminalizados. É revoltante, é um absurdo o que vem acontecendo. Cadê a presunção de inocência? Cadê o devido processo legal? Quer dizer, é óbvio, e eu já ratifiquei isso várias vezes aqui, nós temos que punir adequadamente aqueles que cometeram crimes, aqueles que invadiram, depredaram e quebraram o patrimônio público. Isso não pode acontecer, nós não podemos compactuar com isso, é óbvio. Isso é óbvio, e a gente não precisa ficar aqui repetindo o óbvio. Só que essas pessoas, elas têm que responder na forma da lei. Essas pessoas, primeiro, têm que ser investigadas, né? Segundo, elas têm que ser indiciadas. E terceiro, deve-se observar o devido processo legal. Ou seja, tem que fazer a acusação formal, a pessoa tem que ter o direito à ampla defesa, a constituir um advogado e a seguir ali todos os trâmites. Não é simplesmente, manda prender, pronto, acabou. Porque a esquerda tá aí, mandando prender já, querendo que as pessoas prendam. Sem anistia, não sei o quê. Não, peraí, mas e o devido processo legal?
Cadê o ordenamento jurídico do Brasil? Não existe mais? Acabou? Ah, tem que mandar prender, pronto e acabou. Só porque você quer. Não tem que se observar o devido processo legal, né? Mesmo porque as mesmas manifestações de esquerda no passado jamais foram criminalizadas, né? Agora, porque infiltrados fizeram isso em manifestações de direita, agora eles querem uma punição, né? Mas eu quero que vocês prestem atenção, porque, tudo bem, sou eu que estou falando, você não precisa acreditar em mim não, mas preste atenção neste vídeo aqui, ó. Agora, hoje, os senadores desembarcaram pesado em Brasília, né? Eu falei com alguns deles hoje, trouxe já alguns bastidores aqui para vocês, mas conversando com o senador Otto Alencar, ele me falou, eu fui conversar com os agentes da Polícia Legislativa porque eu queria entender o que é, qual que era desses caras, né? E mais, né, para a CPI, para ter o foco é entender quem financia. Eu falei, mas por quê, senador? Ele disse, um agente com o qual eu conversei hoje longamente no Senado Federal, me disse que quando estava dentro do plenário, tentando fazer com que o manifestante saísse, viu o manifestante fazendo uma chamada de vídeo para mostrar o estado das coisas e dizendo, terminei o serviço, pode fazer o Pix. Há, portanto, uma forte desconfiança de que as pessoas foram pagas para fazer isso que você está vendo aí. Realmente pagas. Precisa falar mais alguma coisa? Policial legislativo, isso saiu da boca de um senador e saiu na CNN. Então, se você não acredita em mim, só acredita na velha mídia, tá aí, ó. O policial legislativo viu o manifestante, né? Lá, depois de quebrar tudo dentro do Congresso, falou, ó, terminei o serviço, pode fazer o Pix. Ah, não foi ação de infiltrado. Não, muito pelo contrário. Tá ali, gravado, né? Isso agora tem que ser investigado. Nós temos que apoiar a criação dessa CPI para investigar justamente isso. Porque aí sim, quando descobrir essas pessoas, quem foram as pessoas que realmente quebraram tudo, que invadiram o Congresso, o Palácio e também o STF, quando identificar essas pessoas, elas passarem pelo devido processo legal e forem condenadas na forma da lei, aí sim vocês vão poder falar que essas pessoas são terroristas, tá? Essas sim têm que ser penalizadas na forma da lei. Por enquanto, eu tô vendo a velha mídia, a esquerda e até autoridades da República chamando todos os manifestantes, sem distinção, todos de terroristas. Cadê a presunção da inocência? Cadê o devido processo legal? Então, ministros, figuras públicas, esquerda, velha mídia, vocês já condenaram todos os manifestantes, é isso? Porque nós sabemos, haviam centenas de milhares de pessoas naquele dia, mas uma parcela ínfima, uma parcela insignificante, algumas centenas de pessoas participaram desses atos. Essas sim devem ser processadas, julgadas na forma da lei. E se for o caso, penalizadas. E a partir daí a gente vai poder dizer que elas são terroristas ou criminosas. Antes não. Cadê a presunção da inocência, né? Pau que dá em Chico também dá em Francisco. Ou deveria dar, pelo menos. Eu peço que você compartilhe esse vídeo. As pessoas precisam entender exatamente o que está acontecendo. E mais, precisamos criar um ambiente de apoio a essa CPI, tá? Para investigar justamente os atos do último dia 8, né? Do último domingo. Porque é a partir daí que a gente vai identificar os verdadeiros culpados e se de fato essa declaração do senador Otto Alencar é verdadeira, de que estes atos foram financiados. Então, há fortes indícios de que esses infiltrados foram pagos e organizados ali, financiados, né, para fazer o que fizeram. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal se for novo por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.